Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos falar sobre views ou exibições no SQL com SQL Server. Então vamos lá. Bom, o que são views? O view, também chamado de exibição ou visão, é uma espécie de tabela virtual, tá, que é baseada no conjunto de resultados, o result set, de uma consulta SQL. Então uma consulta SQL ela pode gerar um conjunto de resultados que são exibidos para você, ou ela pode gerar uma exibição. Tá? E essa exibição ela pode ser salva e guardada no banco de dados para uso posterior. A view ou exibição contém linhas e colunas como se fosse uma tabela real, que são as linhas e colunas que são retornadas pela função select, tá? Da consulta SQL. E ela pode receber comandos quaisquer, como join, where e funções de uma tabela normal. Tá? E você consegue fazer consultas dentro dessas exibições, dentro dessas views. Tá? Dessa forma, facilitando na hora de construir consultas SQL mais complexas. Você pode fazer em duas partes, por exemplo, criando uma view e depois consultando a view. Outra coisa interessante com relação a uma exibição é que ela sempre mostra os resultados de dados atualizados. O motor de banco de dados recria os dados sempre que você consulta a visão. Tá? Então, fez uma consulta na exibição, ela é recriada e os dados são atualizados. Beleza? Então, exibição é isso, é uma tabela virtual que é o resultado de uma consulta SQL. E essa tabela virtual, como ela contém linhas e colunas, ou seja, atributos e registros, você pode fazer consultas em cima dela, tá? Para extrair informações. Como é que eu crio uma exibição? Bom, para criar a exibição, você vai utilizar o comando createView. Tá? CreateView, dá um nome para a exibição, o nome que você quiser, as, utiliza a palavra-chave as, e aí você coloca na sequência a consulta SQL, o seu select, que vai gerar as colunas e os dados que farão parte da exibição. E esse select ele pode ter joins, ele pode ter inner join, left join, outer join, ele pode ter where com condições, tá? Ele pode ter uma série de atributos. Legal? E depois de criada a view, ela vai ficar armazenada no seu banco de dados. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou criar uma exibição chamada VW livros autores. Tá? Eu vou prefixar por VW, que é o prefixo de view, para saber do que se trata esse objeto. Vai se chamar livros autores. O que vai ter nessa minha exibição? Eu vou ter o nome do livro e vou ter o nome do autor. O nome do livro vai aparecer numa coluna chamada livro e o nome do autor numa coluna chamada autor. Tá? Como o nome do livro e o nome do autor ficam em tabelas separadas, eu vou ter que fazer um inner join entre elas. Então está aqui o inner join, from tabela livre inner join tabela autores. Ou um tabela livre.idAutor igual tabela autores.idAutor. Essa aqui é a condição do inner join. Tá? Então, deixa eu selecionar esse código para a gente poder trabalhar. Vamos para o SQL então. Tá aí. SQL aberto. Coloquei o código que cria a minha exibição. Tá? Tá aqui o código. Deixa eu jogar ele um pouquinho para baixo, para não ficar bagunçado. Então tá aqui. Create View, VW livros autores, as select, tabela livro, nome livro, as livro, tabela autores, nome autor, as autor. From, tabela livre, inner join, tabela autores, on tabela livre.idAutor igual tabela autores.idAutor. Vou executar então esse código para criar essa view. Beleza, executei, comando concluído com êxito. Bom, onde é que ficam armazenadas essas exibições? Vou expandir aqui o meu banco de dados, no caso estou trabalhando com o banco de dados biblioteca, então vou expandir. Você vai ver que aqui nesses containers nós temos uma pastinha chamada exibições. Expandindo exibições, tá? Dou um F5 para atualizar e aparece aqui VW livros autores. Então eu acabei de criar essa exibição e ela já aparece aqui para mim. Vou expandir livros autores, vou expandir as colunas e temos lá livro e autor, que são os nomes das colunas que eu dei aqui. Beleza? Tranquilo, né? Como é que eu posso utilizar essa exibição então? Bom, para usar a exibição, a gente vai fazer um select simples na exibição.
eu vou dar simplesmente select livro autor from VW livros autores. Tá? Então, vou copiar o código para jogar lá no SQL Server. E a gente vai fazer uma consulta que não está sendo feita diretamente nas tabelas do banco de dados, e sim numa exibição que foi criada. Então, executando a consulta, ele traz para mim a lista dos livros e a lista dos autores. Tá? Todos os livros e autores que foram localizados. Livros de uma tabela, autores de outra. Tá? Veja que eu coloquei uma condição aqui, um where. Tá? Então eu vou descomentar essa cláusula where para você ver que você pode aplicar filtros também nas exibições. Tá? Então, executando, agora ele traz apenas os livros que começam com a letra S. Tá aqui, ó, SSH da Secure Shell. Legal? Excelente, né? O que mais que eu posso fazer com uma exibição? Eu posso também alterá-la. Veja que essa minha exibição ela só traz o nome do livro e do autor. Vamos supor que eu quisesse também ver o preço dos livros. Então eu vou alterar essa exibição para mostrar o preço dos livros também. Então, como é que eu faço para exibir também o preço dos livros? Vou alterar essa exibição. Então vamos alterá-la. Para alterar, eu vou utilizar o comando AlterView. Tá? Como é que funciona o comando AlterView? Você vai fazer da seguinte forma: AlterView, nome da exibição, as, e aí um código que é similar ao código que você usou para criar a exibição. A diferença é que agora eu vou acrescentar também a coluna preço livro as valor. Vai se chamar valor essa coluna. Ok? Então vamos lá. Eu vou copiar o código e vou executá-lo para a gente fazer a alteração nessa exibição. A vantagem de fazer assim é que você não precisa excluir a exibição primeiro para depois criar. Você pode alterar diretamente. Tá? Então vamos lá. Vamos alterar a exibição. Beleza. Então, AlterView, VW livros autores, select, tabela livro, nome livro as livro, tabela autores, nome autores autor, preço livro as valor. E fiz o inner join, fiz aqui a ligação do inner join e agora eu vou executar o código. Então vamos lá. Beleza, comando concluído com êxito. Agora eu vou aqui em exibições, vou mandar atualizar a tela. Vamos dar uma olhada nas colunas. Veja lá, está aparecendo a coluna valor agora. Perfeito. Tá? Agora é só dar um select tudo para a gente testar se funcionou. Select tudo from VW underline livros autores. Veja que já aparece aqui na lista do IntelliSense. Então executando. Agora eu tenho o livro, tenho o autor e tenho também o valor dos livros, que é o preço. Beleza? Posso então agir em cima dessa exibição como se ela fosse uma tabela qualquer do sistema. De modo que eu posso criar um select bastante complexo, tá? E usar esse select complexo para gerar uma exibição. E depois eu consigo fazer outras consultas também complexas em cima dessa exibição. Tá? Uma ferramenta bastante útil. Bom, para finalizar, como é que eu faço para excluir uma exibição? Digamos que eu não quero mais usar essa exibição e quero tirá-la do banco de dados. Tá? Para excluir a exibição, comando drop view. Só dar um drop view, dá o nome da exibição e aí ela vai desaparecer, como nesse caso aqui, drop view VW livros autores. Ok? Aqui ficou faltando a palavra view. Então vamos testar esse comandinho. Vamos ver se ela desaparece mesmo. Beleza, executando. Comando concluído com êxito. Agora eu vou aqui nas exibições, eu vou atualizar a tela e pronto, já desapareceu. Veja que não aparece mais a minha VW livros autores, ela não existe mais. Se eu der um select tudo from VW livros autores, aí ele vai dar um erro porque o nome de objeto é inválido, foi excluída a exibição. Então é isso aí, pessoal. Nessa videoaula aprendemos a trabalhar de forma básica com exibições ou views ou visões. Tá? Nas próximas videoaulas veremos outros assuntos interessantes em SQL Server.
Então aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para entrar no nosso grupo de estudos Boston Treinamentos lá no Facebook, onde você pode postar algumas dúvidas e trocar ideias com outras pessoas que também se interessam por tecnologia. Obrigado e até a próxima.